Olá amigos, amiguinhas, vamos pedir a permissão e a proteção de Deus, Pai Todo-Poderoso, do nosso Mestre Jesus, nossos guias, nossos benfeitores, que estejam conosco nesse momento, nos ajudando, nos intuindo, para que a gente possa entender bem essa lição de hoje, essa aula de hoje. Nós estamos no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, continuação do capítulo 3. Já fizemos a semana passada algumas anotações de evocações de Kardec no capítulo 3, Espíritos Medianos. E vamos continuar aí com esse capítulo. Comentar a evocação que Kardec fez de Erik Stanislas. Comunicação espontânea na Sociedade de Paris em agosto de 1863. Que Ventura nos proporciona as emoções vivamente sentidas por valorosos corações. Ó, suaves pensamentos que vindes abrir o caminho da salvação a tudo que vive, que respira material e espiritualmente. Não deixe jamais o bálsamo consolador de derramar-se profusamente sobre vós e sobre nós. De expressões nos servimos que traduzam a felicidade dos irmãos desencarnados a percustar o amor que une a todos. Ó, irmão, quanto bem por toda parte que de sentimentos suaves, elevados e simples como vós, como a vossa doutrina, sois chamados a implantar ao longo da estrada a percorrer, mas também quanto vós será outorgado antes mesmo de terdes adquirido direitos. Assisti a tudo quanto se passou esta noite, ouvi, compreendi e vou procurar a meu nuto cumprir o meu dever é instruir a cada classe dos espíritos imperfeitos. Ouvi, eu estava longe de ser feliz, abismado na imensidade, no infinito, os meus padecimentos eram tanto mais intensos quanto difícil me era compreendê-los. Bendito seja Deus, que me permitiu vir a um santuário que não pode ser franqueado impunemente pelos maus. Amigos, quanto vos agradeço, quanto de força entre vós recobrei. Então aí esse Espírito ele está agradecendo, ele está dizendo que ele veio num santuário, que ele foi recebido, como ele foi recebido, e agradece. Agradece, e ainda ele diz que esse santuário não é aberto a espíritos maus. Ó homens de bem, reuni-vos constantemente, estudai, uma vez que não podeis duvidar dos frutos das reuniões sérias. Os espíritos que têm muito ainda a aprender, os que ficam voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos dos seus deveres, podem encontrar-se, em virtude de circunstâncias fortuitas ou não, aí entre vós. E então, fortemente tocado, quantas vezes lhes é dado, reconhecendo-se entreverem o fim, o objetivo cobiçado, ao mesmo tempo que procurarem, fortes pelo exemplo que lhes dais, os meios de fugir ao penoso estado que os avassala. Então aí ele está informando que aqueles espíritos que estão inativos, preguiçosos, estão ali assistindo à reunião. E eles podem serem tocados fortemente pelo exemplo, pelo que eles estão fazendo, pelo estudo que eles estão fazendo. Então, como a gente fala sempre, o espírito deve estudar. Quando você estuda, os espíritos que estão ao seu redor estão estudando também, estão aprendendo também. Com grande satisfação me constituo intérprete das almas sofredoras, porquanto é a homens de coração que me dirijo, na certeza de não ser repelido. Ainda uma vez se aceitai, pois homem generoso a expressão do meu reconhecimento, em particular e em geral, de todos a quem tanto bem tendes feito, talvez sem o saberes. Então aí ele pede novamente para aceitá-lo, aceitar a comunicação que ele está passando, que ele está apresentando. Ele agradece por ter sido recebido, por ter sido atendido. E ainda diz que eles não sabem o tanto de bem que fazem. Erik Stanislas, o guia do médium. Meus filhos, este é um espírito que sofreu por muito tempo, transviado do bom caminho. Agora,
Compreendeu os seus erros, arrependeu-se e volveu os olhos para o Deus que negara. A sua posição não é a de um feliz, porém ele aspira à felicidade e não mais sofre. Deus permitiu-lhe esta audição para que desça depois a uma esfera inferior, a fim de instruir e estimular o progresso de espíritos que, como ele, transgrediram a lei. Então aí, esse espírito, como ele diz aqui, não era um espírito feliz, né? Mas também não era tão infeliz assim. E Deus permitiu que ele comparecesse a essa reunião, a essa evocação, para aprender e depois ir ensinar a outros espíritos iguais ou inferiores a ele, que também transgrediram a lei. É a reparação que lhe compete. Afinal, ele conquistará a felicidade porque tem força de vontade. Então, através dessa ajuda que ele vai dar a outros espíritos, ele vai conquistar a felicidade dele. Outra evocação, Senhora Ana Belleville. Jovem mulher falecida aos 35 anos de idade após cruel enfermidade. Vivaz, espirituosa, dotada de inteligência rara, de meticuloso critério e eminentes qualidades morais. Esposa e mãe de família devotada, ela possuía, ao demais, uma integridade de caráter pouco comum e uma fecundidade de recursos que a trazia sempre a coberto das mais críticas eventuais da existência. Sem guardar ressentimento das pessoas de quem poderia queixar-se, estava sempre pronta a prestar-lhe oportuno serviço. Intimamente ligados à sua pessoa desde longos anos, podemos acompanhar todas as fases da sua existência, bem como todas as peripécias do seu fim. Proveio de um acidente a moléstia que havia de levá-la, depois de arreter 3 anos de cama, presa dos mais cruéis sofrimentos, aliás, suportados até o fim com uma coragem heróica, e a despeito dos quais a graça natural do seu espírito jamais a abandonou. Ela acreditava firmemente na existência da alma e na vida futura, mas pouco se preocupava com isso. Todos os seus pensamentos se relacionavam com o presente, que muito lhe importava, posto não tivesse medo da morte e fosse indiferente aos gozos materiais. A sua vida era simples e sem sacrifícios, abria mão do que não podia obter, mas possuía inato o sentimento do bem e do belo, que apreciava até nas coisas mínimas. Então está descrevendo aqui uma senhora boa, uma boa pessoa. Tinha bons pensamentos, era estudiosa, tinha conhecimento e também não ligava muito para a vida material, ela não era materialista. E era estudiosa da doutrina espírita. Então, com isso, ela fazia, ela conseguia aí um conhecimento espiritual bom. Queria viver menos para si que para os filhos, avaliando a falta que lhe faria, e era isso que aprendia a vida. Então, ela, mesmo doente, queria continuar vivendo para os filhos, não para ela. Continuando, conhecia o Espiritismo sem o ter estudado a fundo, interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Este era para ela uma realidade, mas não lhe deixava no espírito uma impressão profunda. Então, ela tinha uma realidade do Espiritismo, mas não era muito profundo, O que praticava de bom era resultado de um impulso natural, espontâneo, sem ideia de recompensa ou de penas futuras. De há muito era desesperador o seu estado e iminente o desenlace, com circunstância que ela própria não ignorava. Um dia, achando-se ausente o marido, sentiu-se desfalecer e compreendeu que a hora era chegada. Embaçando-se-lhe a vista, a perturbação a invadia, sentindo todas as angústias da separação. Custava-lhe, contudo, a morte antes da volta do esposo. Fazendo supremo esforço sobre si mesma, murmurou: não quero morrer. Então sentiu renascer-lhe a vida e recobrou o uso pleno das suas faculdades. Quando o marido chegou, disse-lhe:
eu ia morrer, mas quis aguardar a tua vinda. Por isso que tinha algumas recomendações a fazer-te. Assim, se prolongou a luta entre a vida. Gente, vocês estão ouvindo cachorro latindo aí, mas não são os meus, não. Nas minhas cachorras não latem, tá? É o cachorro do vizinho. Como a gente tem que gravar, né, num momento mais silencioso, é esse que eu consegui. Então, esse barulhinho aí do cachorro é o cachorro do vizinho. Assim se prolongou a luta entre a vida e a morte por 3 meses ainda. Tempo mais não foi que dolorosa agonia. Então ela já estava morrendo, mas ela conseguiu reter o desencarne até o marido chegar, porque ela tinha algumas coisas, algumas recomendações para passar para o marido. Evocação no dia seguinte ao da morte. Então no dia seguinte fizeram uma outra evocação, né? Meus bons amigos, obrigado pelo interesse que vos mereço. Demais foste para mim como bons parentes. Pois bem, regozijai-vos, porque sou feliz. Confortai meu pobre marido e velai por meus filhos. Eu segui logo para junto deles, depois que desencarnei. Então ela está dizendo que assim que desencarnou, ela ficou ao lado do marido, mas ela pede para que os amigos ajudem a família, ajude aí o marido e os filhos. E aí o interlocutor faz uma pergunta: podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondeis com lucidez? Então ela estava atendendo e respondendo lucidamente, né? E a resposta: meus amigos, eu sofri tanto, e vós bem sabeis que sofria com resignação. Pois bem, a minha provação está concluída. Não direi que esteja completamente liberta, não, mas o certo é que não sofro mais, e isso para mim é um grande alívio. Desta feita, estou radicalmente curada, porém, preciso ainda do auxílio das vossas preces para vir mais tarde colaborar convosco. Então ela fala que sofreu antes do desencarne, porém agora já se sentia melhor, mas ainda não estava bem e precisava de preces. A pergunta: qual poderia ser a causa dos vossos longos sofrimentos? Resposta: um passado terrível, meu amigo. Pergunta: podeis revelar-nos esse passado? Resposta: deixai que eu esqueça um pouco. Paguei-o tão caro. Então ela não quis revelar, né, o que tinha acontecido, né? E aí foi feita uma invocação 1 mês depois da morte dela. E nessa invocação, né, a pergunta: agora que deveis estar completamente desprendida e que melhor nos reconheceis, muito estimaríamos ter convosco uma palestra mais explícita. Podereis, por exemplo, dizer-nos qual foi a causa da vossa prolongada agonia? Estiveste durante 3 meses entre a vida e a morte. Então eles estão interessados em saber qual a causa do sofrimento dela. Nós sabemos hoje que todo sofrimento ele tem uma causa física e causa espiritual. Sempre uma completa a outra. Então eles queriam saber qual foi a causa, por que ela sofreu tanto. E a resposta: obrigado, meus amigos, pela vossa lembrança como pelas vossas preces. Quão salutares me foram estas e como concorreram para a minha libertação. Tenho ainda necessidade de ser confortada. Continuai a orar por mim. Vós compreendeis o valor da prece. As que dizeis não são de modo algum fórmulas banais, como as murmuradas por tantos outros que lhes não medem o alcance, o fruto de uma boa prece. Então ela está agradecendo. As preces pedem para continuarem rezando por ela, porque as preces são muito boas. Sofri muito, porém, os meus sofrimentos foram largamente compensados, sendo-me permitido estar muitas vezes perto dos queridos filhos que deixei com tanto pesar. Prolonguei por mim mesma esses sofrimentos. O desejo ardente de viver por amor dos filhos fazia com que me agarrasse de alguma sorte à matéria. E ao contrário dos outros, eu não queria abandonar o desgraçado corpo com o qual era forçoso romper, se bem que ele fosse para mim um instrumento de tantas torturas. Então ela prolongou o sofrimento, como a gente comentou no parágrafo anterior, né? Ela estava para morrer, mas segurou até falar com o marido.
E ela estava apegada ao corpo físico. Eis aí a razão da minha longa agonia. Quanto à moléstia e aos padecimentos decorrentes, eram expiações do passado. Uma dívida a mais que paguei. Ah, meus bons amigos, se eu vos tivesse ouvido, quanta mudança na minha vida atual. Então, se ela tivesse escutado, tivesse entendido a doutrina, talvez ela tivesse mudado antes, a vida dela. Mas, porém, agora ela entende o alívio que ela tem na vida espiritual. Que alívio experimentaria nos últimos momentos e quão fácil teria sido a separação. Se, em vez de a contrariar, eu me tivesse abandonado confiadamente à vontade de Deus, à corrente que me arrastava, mas, em lugar de volver os olhos ao futuro que me aguardava, eu apenas via o presente que ia deixar. Então está reclamando. Se ela entendesse, ao invés dela se segurar, não querer morrer, como a gente comentou no parágrafo passado, ela teria se entregado e ficaria muito melhor. Quando houver de voltar à Terra, serei espírita, vô-lo afirmo. Então está dizendo que quando reencarnar, vai ser espírita. Que ciência sublime! Assisto constantemente às vossas reuniões e aos conselhos que vos são transmitidos. Se eu, quando na Terra pudesse compreendê-los, os meus sofrimentos teriam sido atenuados. A ocasião não tinha chegado. Então ela entende que ainda não tinha chegado o momento de entender a doutrina espírita. Mas quando reencarnar, sim, será espírita. Hoje compreendo a bondade e a justiça de Deus, conquanto me não encontro suficientemente adiantada para despreocupar-me das coisas da vida. Meus filhos principalmente me atraem, não mais para animá-los, porém para velar por eles, inculcando-lhes o caminho que o Espiritismo traça nesse momento. Sim, meus bons amigos, eu tenho ainda graves preocupações, entre as quais a avulta, aquela da qual depende o futuro dos meus filhos. Então, mesmo desencarnada, ainda se preocupava com a família, com os filhos. Pergunta: podeis ministrar-nos quaisquer informações sobre o passado que deplorais? Resposta: ah, meus bons amigos, estou pronta a confessar-me. Eu tinha desprezado o sofrimento alheio, vendo indiferentemente os sofrimentos da minha mãe, a quem chamava doente imaginária. Por não haver de cama, supunha que não sofresse e zombava dos seus queixumes. Eis como Deus castiga. Então ela deu aqui a causa do sofrimento dela. Ela zombava da doença da mãe. Achava que a mãe inventava a doença, E ficava zombando do sofrimento. Então Deus a colocou aí nesse sofrimento para que ela entendesse o que era um sofrimento. 6 meses depois da morte, uma nova evocação e a pergunta: agora que um tempo assaz longo se passou desde que deixaste o invólucro material, tende a bondade de descrever-nos a vossa posição e ocupações no mundo espiritual. Em resposta: na vida terrestre, eu era o que vulgarmente se chama uma boa pessoa. Antes de tudo, porém, prezava o meu bem-estar. Compassiva por índole, talvez não fosse capaz de penoso sacrifício para minorar um infortúnio. Hoje tudo mudou, e posto seja sempre a mesma, ou eu de outrora modificou-se. Então, embora ela seja a mesma pessoa, se considera ainda a mesma pessoa, mas o eu interior mudou, aquele pensamento mudou. Antes ela não pensava em se sacrificar para ajudar alguém. Agora não, o pensamento já é diferente. Ganhei com a modificação e vejo que não há nem categorias nem condições além do mérito pessoal. No mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom se sobreleva ao rico que humilhava com a sua esmola. Então ela está dando um exemplo de um pobre que faz a caridade. Ele é melhor do que um rico que dá a esmola, mas humilha quem recebe. Vê-lo especialmente pelos que se afligem com tormentos familiares, com a perda de parentes ou fortuna, a minha missão é reanimá-los e consolá-los, e com isso me sinto feliz. Referente à evocação da Ana, Kardec está fazendo essa pergunta.
Importante questão decorre dos fatos supramencionados. Eila, poderá uma pessoa, por esforço da própria vontade, retardar o momento da separação do corpo? É uma pergunta. E aí, o Espírito São Luís vem responder. Resolvida afirmativamente, sem restrições, esta questão poderia dar lugar a consequências falsas. Então, se for resolvida afirmativamente, pode pensar que não era bem assim. Certamente, em dadas condições, pode um espírito encarnado prolongar a existência corporal a fim de terminar instruções indispensáveis, ou, ao menos por ele, como tal julgado. Então, algumas instruções indispensáveis ou julgada por ele como indispensável. É uma concessão que se lhe pode fazer, como no caso vertente, além de muitos outros exemplos. Então, como esse caso, e além de outros que São Luís teria aqui para passar. Esta dilação de vida não pode, porém, deixar de ser breve, visto como é defeso ao homem inverter a ordem das leis naturais, bem como retornar de modo próprio à vida, desde que ela tenha atingido o seu tempo. Então, não é bem aconselhável fazer. O espírito pode até retardar, mas não por muito tempo, Isso é meio, como ele diz aqui, ele está invertendo a ordem natural das coisas, então não pode fazer isso. Mas por um breve tempo ele consegue. É uma sustação momentânea apenas. Preciso é, no entanto, que da possibilidade do fato não se conclua a sua generalidade, tampouco que dependa de cada qual prolongar por este modo a sua existência, como provação para o espírito ou no interesse de missão a concluir. Os órgãos depauperados podem receber um suplemento de fluido vital que lhe permita prolongar de alguns instantes a manifestação material do pensamento. Então, São Luís está explicando aqui, isso pode acontecer por alguns momentos, como a gente viu na aula passada, o médico que marcou a hora da morte, o dia e a hora que ele ia morrer, morreu, depois voltou, conversou com a esposa, com os filhos e morreu novamente. Então ele pode, como disse São Luís, pode acontecer, mas é momentâneo. O corpo material recebe uma carga de fluido vital para segurar aí mais alguns minutos. Estes casos são excepcionais e não fazem regra. Tampouco se deve ver nesse fato uma derrogação de Deus à imutabilidade das suas leis, mas apenas uma consequência do livre-arbítrio da alma, que, no momento extremo, tem consciência de sua missão e quer, a despeito da morte, concluir o que não pôde até então fazer. Às vezes, pode ser também uma espécie de castigo infligido ao espírito duvidoso do futuro, esse prolongamento de vitalidade com o qual tem necessidade de sofrer. São Luís. Então, São Luís dá essa explicação. Pode ser um castigo também, para que ele entenda a existência da vida futura. Então, como a gente contou a semana passada, aí na aula passada, um médico que morreu e depois voltou. Talvez seja um castigo para ele entender, aprender que existe a vida do outro lado. Porque no caso da aula passada, ele voltou com um palavreado diferente, com uma expressão diferente, e a segunda morte morreu assim com um semblante, como a gente diria hoje, morreu sorrindo. Então, aprendeu, entendeu o que acontece na vida espiritual. Poder-se-ia ainda admirar a rapidez relativa com que se desprendeu este espírito, dado o seu apego à vida corporal. Cumpre, porém, considerar que tal apego nada tinha de material nem sensual. Antes, possuindo mesmo a sua face moral, motivada como era pelas necessidades dos filhos, ainda tenros. Então isso aconteceu, até bem, como ele diz aqui, é de admirar o desprendimento, porque tinha esse pensamento moral de cumprimento dos deveres para com os filhos. Enfim, era um espírito adiantado em inteligência e moralidade. Por mais um grau
e poder-se-ia considerá-lo um dos espíritos dos mais felizes. Não havia, portanto, nos laços perispíriticos a tenacidade resultante da identificação material. Pode dizer-se que a vida, debilitada por uma longa enfermidade, apenas se prendia por tênues fios, que ele desejava impedir se rompessem. Contudo, a sua resistência foi punida com a dilação dos sofrimentos concernentes à própria moléstia, e não com a dificuldade do desprendimento. Mesmo assim, ela teve essa punição pela resistência ao desencarne. Assim, realizado este, eis porque a perturbação foi breve. Um outro fato igualmente importante decorre desta, como da maior parte das evocações feitas em épocas diversas, mais ou menos distante da morte. É a transformação gradual das ideias do espírito, cujo progresso se traduz, não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais justa das coisas. Então ele está dizendo aqui, quanto mais tempo passa do desencarne para ser evocado, o espírito vem mostrando um progresso, uma lucidez e um conhecimento melhor do que quando estava encarnado. O progresso da alma na vida espiritual é, portanto, um fato demonstrado pela experiência. A vida corporal é a praticagem desse progresso, a demonstração das suas resoluções, o cadinho em que ele se depura. Então, o progresso, da alma, ele é feito, ele acontece na vida corporal. Como ele diz aqui, é o cadinho. O cadinho seria aquele balde de fundição, onde se prepara as coisas, esquenta e consegue, depura, limpa. Então a vida material é isso. Mas ele tem experiências também do lado espiritual. Desde que a alma progrida depois da morte, a sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, porquanto a fixação definitiva da sorte é, como já o dissemos, a negação do progresso. Então ele tem que sempre progredir, só não vai progredir se ele se recusar, como ele diz aqui, se ele negar o aprendizado. Mas se ele não negar, ele vai continuar aprendendo, tanto na vida material como na vida espiritual. E não podendo coexistir simultaneamente as duas coisas, resta a que tem por si a sanção dos fatos e da razão. Encerramos aqui então a nossa aula de hoje. Encerramos também o capítulo 3. O capítulo 3, como a gente já comentou, a dissertação das evocações que Kardec fez aí nessa época. E essas evocações foram usadas como aulas, como aprendizado, e foi isso que a gente fez aqui. Encerramos então esse capítulo. Agradeço a todos, que Jesus nos abençoe.